Bom, continuando o nosso assunto da histologia do trato gastrointestinal, que vocês encontram no capítulo 15 do livro de Histologia Básica, a gente começa estudando algumas características específicas da estrutura que reveste a entrada da cavidade oral, que é o lábio. Então, o lábio apresenta uma porção, que é uma porção seca, mais externa, que apresenta um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, tá? É a porção que reveste a parte mais externa, mais seca do nosso lábio. E existe ainda uma porção mais interna, que é a parte mais úmida do lábio, mais interna, do vermelhinho do lábio, que é um epitélio pavimentoso não queratinizado. Tá? Ambos são epitélios pavimentosos estratificados. Nessa foto aqui a gente observa ainda uma transição da região sem a presença de queratina para a região onde a gente já observa a presença dessa camada de queratina, que é uma camada que protege e impermeabiliza a superfície epitelial. A gente observa que o epitélio é um epitélio espesso, apoiado em um tecido conjuntivo denso, não modelado, As pontas de seta nessa figura estão indicando alguns feixes de tecido muscular esquelético, que são responsáveis também pela movimentação do lábio. Tá? A gente vê aqui um detalhe, uma imagem um pouco aumentada, detalhes desse epitélio estratificado, no caso aqui a porção sem queratina, o epitélio não queratinizado ou não cornificado, que significa a mesma coisa, A gente vê as múltiplas camadas de células, a camada mais superficial com células achatadas. A gente pode observar aqui a presença da lâmina própria com um tecido conjuntivo frouxo, apoiado numa submucosa com um tecido conjuntivo denso não modelado. E a gente observa ainda que na porção voltado para a face externa, que é a porção com a camada de queratina, a parte mais externa do lábio, a gente encontra ainda a presença de folículos pilosos, que a gente pode observar aqui indicado pela seta, e glândula sebácea associado ao folículo piloso também, todos nessa região de camada submucosa que dá sustentação à mucosa dessa região labial. Bom, seguindo então as estruturas, a nossa cavidade oral apresenta um epitélio pavimentoso estratificado como o tipo de epitélio mais predominante. Em algumas regiões esse epitélio é queratinizado, em outras regiões ele é não queratinizado. As regiões que apresentam queratinização são a gengiva e o palato duro. E as regiões que não apresentam queratinização são o palato mole, lábio, as bochechas, o assoalho da boca, Ou seja, a maior parte é não queratinizada. A lâmina própria, nas regiões que apresentam queratinização, apresentam papilas, que são dobras que vão aumentar a região de contato entre o epitélio e o tecido conjuntivo frouxo da lâmina própria. E é importante ressaltar que, conforme já foi discutido em aula, a lâmina própria dessas regiões de epitélio pavimentoso com queratina ficam apoiadas diretamente sobre o periósteo dos ossos associados a essas regiões de gengiva e de palato duro. Tá? Então, o que a gente observa nessas regiões é um tecido epitelial apoiado sobre uma lâmina própria, e essa lâmina própria está diretamente em contato com o periósteo que reveste a superfície óssea. Nas regiões não queratinizadas, a lâmina própria também apresenta papilas semelhantes à derme, e essas papilas são contínuas com a submucosa. E nessas regiões da submucosa é onde a gente encontra a presença de glândulas salivares menores, que são múltiplas glândulas encontradas na cavidade oral. E no palato mole a gente ainda encontra a presença de um tecido muscular esquelético central. A gente também encontra glândulas mucosas e nódulos linfáticos associados à submucosa dessa região de palato mole. Então, são algumas características específicas da cavidade oral. Bom,
Na estrutura da língua, a mucosa vai variar de acordo com a região, né? Considerando a superfície ventral e a superfície dorsal. A superfície ventral é a superfície inferior, lisa, voltada para o assoalho da cavidade oral. E a superfície dorsal é a superfície superior, que é recoberta pelas papilas. Tá? Dentre a estrutura da língua, né? Preenchendo a língua, vamos dizer assim, a gente observa a presença de fibras musculares esqueléticas organizadas em feixes, e esses feixes se apresentam organizados em direções entrecruzadas, né? Esses feixes são revestidos por tecido conjuntivo. É importante ressaltar que a mucosa da língua é fortemente aderida a essa musculatura, e essa adesão é feita através da lâmina própria, né, o tecido conjuntivo da lâmina própria, que penetra nos espaços entre esses feixes musculares. Então, existe essa forte aderência da mucosa à musculatura. Né? A superfície ventral é a superfície lisa, a superfície dorsal apresenta essas papilas, né, que são elevações do epitélio oral e da lâmina própria. A gente vai observar que essas papilas são de tipos diferentes e, dependendo do tipo, elas apresentam diferentes formas e funções. Na região posterior do dorso da língua, separando os 2/3 anteriores da língua, né, da parte mais anterior da língua, formando um V, a gente encontra uma região com a presença de algumas papilas que só são encontradas nessa região, que são as chamadas papilas circunvaladas. Né? Nessa região, a superfície língua é rica nessas papilas, né? A gente encontra aí algumas dessas papilas nessa região do V. E a gente encontra também associada a essa mucosa uma quantidade muito grande de nódulos linfáticos, tá? Que estão representados aqui no esquema, né? Eu estou indicando aqui na figura. E também das tonsilas, ao redor dessas criptas que estão presentes na superfície da língua nessa região. Tá? Aqui a gente observa a presença dessas papilas circunvaladas, aqui a gente vê o aspecto superior da papila, aqui a gente observa essa papila já seccionada, né? A gente observa a presença dessa cripta ao redor da porção central da papila. No epitélio da papila a gente encontra a presença de estruturas que são chamadas de botões gustativos, que são importantes para a percepção do sabor dos alimentos. A gente vai ver essa estrutura daqui a pouco. Tá? No caso da face ventral, a superfície é lisa, porque não existe a presença desse tipo de papila, nem das circunvaladas, nem das outras que a gente vai estudar. Nessa região, o epitélio é um epitélio estratificado pavimentoso, conforme a gente pode observar nessa foto, com lâmina própria, né, uma camada de tecido conjuntivo frouxo, bem fina, e em seguida um conjuntivo denso não modelado. A gente encontra a presença de glândulas mucosas, que são bastante abundantes, e algumas glândulas serosas, que a gente também pode observar, né, associadas a essa região. No caso da foto que a gente observa aqui, a gente pode ver a porção secretora de várias dessas glândulas mucosas, né? Lembrando que a gente vê esse aspecto mais claro graças à abundância do muco que é acumulado no citoplasma dessas células, né? O muco não cora, com essa técnica de coloração tradicional que a gente usa de hematoxilina e eosina. Então essas células ficam, em geral, com esse aspecto mais clarinho, como se não tivesse corado. E aqui ao lado a gente pode observar ainda a porção secretora de algumas glândulas serosas. Né? A gente vê que existe tecido muscular esquelético, né? Conforme eu estou indicando aqui na figura, e essa musculatura se apresenta organizada em feixes em direções variadas. Bom, e na face dorsal, a gente já observa a presença de papilas, né? As papilas que são mais abundantes são as papilas desse tipo, que são chamadas de papilas filiformes. Essas papilas fazem uma função que, na verdade, é uma função mecânica de aumentar a superfície de contato da língua com o alimento que está sendo macerado na cavidade oral.
O epitélio de revestimento é um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, né? Essas papilas apresentam também um eixo central de tecido conjuntivo, formando uma lâmina própria, né? Que a gente pode observar aqui no corte transversal da papila. A gente vê um tecido conjuntivo denso não modelado, que dá sustentação a essa estrutura da mucosa oral, da superfície dorsal da língua. E a gente vê que o tecido muscular, né, ele se apresenta organizado em feixes em direções variadas, conforme já foi falado anteriormente. Tá? Então, essas papilas aqui têm uma função que é somente mecânica. Além das papilas filiformes, a gente observa também na superfície dorsal a presença das papilas fungiformes, tá? São essas papilas que têm um formato com o ápice mais arredondado. O epitélio de revestimento também é um epitélio estratificado pavimentoso, só que no caso das papilas fungiformes, esse epitélio não é queratinizado, tá? A lâmina própria também forma esse eixo central dentro da papila, e no epitélio dessas papilas, que ao contrário das filiformes não tem somente função mecânica, a gente observa também a presença de estruturas que são chamadas de botões gustativos. Os botões gustativos ou corpúsculos gustativos, que estão sendo mostrados em detalhe nessa figura aqui do canto, apresentam células que são responsáveis pela detecção do sabor dos alimentos, tá? A distribuição dessas papilas fungiformes é mais irregular na superfície da língua do que a distribuição das papilas filiformes, tá? Que são mais abundantes. Aqui a gente pode observar um detalhe do esquema de um botão gustativo. A gente pode ver que esse botão gustativo apresenta células que são simplesmente de suporte, que são essas que são mais escuras aqui no esquema. Apresenta a célula gustativa, que tem essas pequenas projeções que se abrem aqui no poro gustativo, e essa estrutura inclui ainda algumas células basais que são responsáveis pela renovação dessas células do botão gustativo. Tá? Essa estrutura geral do botão tem uma organização que a gente fala que é um formato de cebola. Em geral, tem entre 50 a 100 células, sendo que a maioria delas são células gustativas, né? Que tem as projeções citoplasmáticas, essas microvilosidades aqui para o poro gustativo. O botão repousa sobre a lâmina basal da mucosa da língua, tá? E a gente observa que o botão tem a inervação sensorial, né, que é responsável pelo transporte dessa informação gerada a partir das células sensoriais para o nosso sistema nervoso. Além dessas papilas fungiformes, a gente encontra também as papilas que são chamadas de papilas circunvaladas, que são aquelas que eu mostrei que são encontradas na região do V da língua, né, que separa os 2/3 anteriores da raiz da língua. Em geral, são 7 a 12 dessas papilas. Né, elas apresentam a presença de glândulas serosas, que são glândulas que têm a abertura, né, do ducto excretor e secretam o conteúdo nessa depressão que circunda cada uma dessas papilas, e a secreção nessa região de abertura cria um fluxo, né, de líquido, um fluido que faz uma limpeza dos botões gustativos que ficam localizados nessa região, evitando que haja acúmulo de partículas alimentares sobre a estrutura daquele poro gustativo que eu acabei de mostrar, o que impediria que a percepção dos sabores fosse feita adequadamente, né? Ainda existe a presença de uma lipase que é secretada, que nessas regiões, né, da depressão que circunda a papila, tem uma função especial de evitar o acúmulo também de substâncias hidrofóbicas sobre os botões gustativos. Tá? No caso dessa lipase, a ativação dessa enzima é feita somente no estômago.
Então, a gente vê aqui ainda um esquema final que compara a estrutura das papilas filiformes, que são as mais abundantes na língua humana, as papilas fungiformes, né, com a presença de botões gustativos já no seu epitélio, e as papilas circunvaladas, que também apresentam botões gustativos no seu epitélio. Tá? Nesse canto aqui da figura, a gente observa a presença de uma papila foliada, que é uma papila um pouco diferente que existe na língua de outros mamíferos. Tá? Na espécie humana, ela, em geral, não é encontrada. Bom, e aí a gente vai continuar estudando as características das regiões posteriores ou mais caudais do nosso trato gastrointestinal.